Bem-vinda e bem-vinda ao podcast A Vida é Mudança. Eu sou a Marisa Matos. Aqui vou partilhar contigo como dançar com a mudança. Vens comigo nesta dança? Olá, Márcia. Bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda ao meu podcast A Vida é Mudança. Nós estivemos aqui a conversar um bocadinho em off e vamos então contextualizar quem és tu e como é que eu te conheci. Então, estamos a falar hoje com a Márcia Martins. Conhecemos-nos numa formação para empreendedoras. Na altura já estavas a trabalhar a 100% como empreendedora, eu ainda estava ali no mix. E depois mantivemos o contacto, começámos a acompanhar o projeto uma da outra. Portanto, fizeste programa de mentoria e coaching comigo. Entraste também na comunidade de mulheres empreendedoras e, portanto, temos aqui tido um percurso nos últimos anos mais próximo, mais cruzado, apesar de só nos termos conhecido pessoalmente em novembro, não foi? Sim. No Porto, quando fizemos o primeiro encontro presencial da comunidade de mulheres empreendedoras. Com isto, conta-me como é que tem sido dançar com a mudança na tua vida. Então, dançar com mudança na minha vida. Eu e a mudança temos assim uma relação agridoce, sabes? Sei. É assim, é assim um agridoce. Eu sinto a necessidade dela, mas resisto. Eu sei que, pronto, começo a sentir algumas coisas, seja a nível profissional, seja a nível pessoal, que a mudança está para acontecer, ou seja, todo o meu corpo dá sensações e sinais de que está na altura de mudar, e entretanto o meu ego, a minha mente, o que lhe quiseres chamar, resiste, tenta, ou seja, entra ali num bocadinho de frustração, mas eu sei que a mudança é necessária, eu sinto, lá está a necessidade dela a nível físico, todo o meu corpo dá sinais de que é a altura de mudar, ainda que a minha mente queira resistir. Por isso a minha relação agridoce, mas entretanto, ao longo da vida profissional e pessoal, tenho vindo a fazer mudanças e no fundo são elas que me vão levando ao patamar seguinte, seja da minha evolução pessoal como profissional. Falaste aí em movimento, e eu não disse na Movimento. introdução, mas o movimento faz muito parte da tua vida, pessoal e profissional. Conta-nos um bocadinho. Então eu trabalho como personal trainer e instrutora de pilates. E o movimento fez sempre parte da minha vida, portanto eu comecei a fazer exercício físico com 3 anos, 3 4 anos de idade, e desde então as sensações físicas são muito aquilo que me move, seja a nível profissional, seja a nível pessoal. Daí eu estar mais conectada um pouco ao meu corpo, como trabalho nessa área, acabei por desenvolver muito esta conexão com o corpo físico e também aqui o que é que estas sensações, é muito uma pergunta que eu faço a mim mesma, né? O que é que esta sensação física me quer mostrar, não é? O que é que, ou esta dor física, ou seja o que for, mas a nível de físico, corpo físico, o que é que isto me quer mostrar? Daí relacionar com a mudança, não é? Ou seja, eu estou muito atenta àquilo que o meu corpo me diz, porque lá está, já são muitos anos, parecendo que não, já são muitos anos a trabalhar com o corpo, a experienciar a vida com o corpo e as sensações físicas, que é muito por aí que eu me movo. Eu gosto muito de experiências, gosto muito de novas sensações, dá-me vida. E no fundo, pronto, é este dançar com mudança vem muito das sensações físicas que me dão o tal sinal, é tipo o clique. Márcia, estás a ver esta sensação? Está na Está na hora. hora. Yeah. E sentes que talvez no início o teu corpo e a tua mente resistissem um pouco mais à mudança e agora está melhor? Como é que é? Depende das áreas. Sim, eu sinto que se calhar, vou dizer antes do Covid, que isto é muito a minha noção de tempo. Vou muito buscar o Covid às vezes É verdade. para ter a percepção do quando. É uma boa E, referência. sim, e então antes eu sinto que eu era muito mais. Tentava, ou seja, aguentar muito mais as coisas, resistia mais à mudança. Então era como se tem de ser. Andava muito neste tem de ser, já o meu corpo, todas as sensações, né? A parte mais, a tristeza, outras emoções que depois eu ia sentindo sem saber ao certo o porquê. E no fundo era a necessidade de mudar, que o meu corpo já estava a pedir, mas eu ia adiando, ia pondo assim para baixo do tapete, isso é hoje que é um dia mau,
sabes, aquela coisa de tu aguentas mais um bocadinho. E depois quando veio o Covid comecei a trabalhar um bocadinho mais em mim, a perceber um bocadinho mais o que eram estas sensações, não é? Porque é que já me estava a sentir assim, andava a arrastar estes estados emocionais, porque é que estava a fazê-lo. E depois percebi claramente que não, isto é o teu corpo a pedir-te tipo limites, lá está, uma coisa que nós falámos muito depois das nossas sessões, né? Está-me a pedir que eu faça alguma coisa, que eu mude alguma coisa, seja na minha rotina, seja no meu trabalho, né? Seja em casa. Pronto, foi um bocadinho por aí, não sei se vai ao Sim. encontro da tua questão. Sentes que o convite na altura do Covid foi mais parares, não é? Tiveste tempo para Sim. parar e sentes que aproveitaste esse tempo para refletir mais? Essa pausa, aquilo que eu senti foi, imagina, eu estava num ritmo demasiado acelerado antes do Covid e estava doente, tipo de 2 em 2 meses, 3 em 3, o meu corpo ia abaixo. Era mesmo aquele, obrigava-me a parar. Sim, sim. E então, no início do Covid, eu resisti muito. Era como se eu não soubesse fazer outra coisa para além do trabalho, ou seja, das tarefas. Eu não sabia parar. E isso gerou muita frustração. Ou seja, eu tinha que mudar. Tinha que mudar, ponto, né? E eu estava a resistir. Todo o meu corpo tinha muito sono. Lembro-me que eu me sentia muito exausta, muito cansada. Portanto, era todo o meu corpo a pedir-me para abrandar e para parar, mas lá está, o meu ego, a minha mente continuava a querer resistir a essa mudança. E quando eu aceitei essa mudança, abracei essa mudança e aproveitei essa pausa, no fundo, não é? A minha vida começou a desenvolver-se de uma outra forma, tanto a nível de mentalidade, a nível pessoal e a nível profissional, lá está, comecei a ter mais ideias, a abrir espaço para a criatividade, o que é que eu posso fazer diferente, o que é que eu posso criar novo, e a partir daí, pronto, percebi, ok, se calhar tens que aceitar a mudança. Quando tu chegaste a mim, já tinhas feito um início desse processo de Sim, mudança. sim, sim. O que é que tu sentes que depois fazendo o programa de coaching e mentoria comigo, que impacto é que isso teve para se calhar acelerar aí um bocadinho a tua mudança? Então, lá está, eu iniciei a mudança e o facto de ter trabalhado contigo fez com que eu fizesse, ou seja, como eu limasse algumas arestas da minha mudança. Muito difícil para mim, por exemplo, dizer que não. Os limites, nós falámos muito sobre valores, sobre limites, porque às tantas eu aceitava propostas e coisas que vinham até mim, pessoas, situações que no fundo eu não as queria, mas eu também não conseguia, por muito que lá está, que as minhas sensações físicas fossem, porque é que eu disse que sim, sabes? Mas eu também não sabia como dizer Claro. que não. E então o facto de nós termos feito todo aquele conjunto de valores, termos definido os meus valores, fizemos esse trabalho, fez com que cada vez que eu recebo, ainda hoje, fizemos um cartãozinho e tudo na altura, eu guardei o cartãozinho, Sim, boa. e cada vez que eu recebo uma nova proposta ou que tenho uma nova ideia para seja a nível profissional, seja a nível pessoal, eu vou ver se está enquadrado com os meus valores. Porque eu já percebi que se algo não estiver enquadrado com os meus valores, vai-me deixar muito mais exausta a nível físico, a nível mental, e normalmente não funciona muito tempo. Vai-me fazer mudar mais rápido. Depois não é sustentável. Exato, a longo prazo não é uma coisa sustentável, seja a nível pessoal como a nível profissional. Foi uma coisa que aprendi muito e outra coisa que também me fez muito sentido na altura e que também continuo a aplicar é o facto de é normal os nossos valores mudarem ao longo do tempo, não é? Porque nós já fizemos as nossas sessões há um ano, acho que faz um ano agora, Sim. fez em novembro, por aí, e, e lá está, há coisas que continuam a fazer sentido e há valores que eu se calhar já fui à tabela e disse, ok, a partir deste momento estou a sentir que é a altura até de mudar os meus valores aqui num ou noutro tópico, porque preciso de flexibilidade para outras coisas, se calhar estou a ser demasiado exigente em alguns tópicos aqui nestes valores, não é? E então ir mudando não faz mal, ou seja, sempre sentir culpada por não estar a cumprir o padrão, a respeitar o padrão. Sim.
Eu até ia dizer isso exatamente quando falaste no cartão dos valores, eu até te ia perguntar se eles não tinham já mudado, Sim, sim. porque é normal que as nossas necessidades e prioridades vão mudando, até a nível de importância, né? Porque nós na altura até colocámos por Sim, ordem de importância, essa importância vai mudando consoante as nossas necessidades. E portanto acho que ainda bem que estás a fazer ainda esse trabalho e ficou contigo essa sim, estratégia e essa ferramenta para teres consciência que está tudo bem em eu agora mudar, está tudo bem em eu agora não ser tão importante a liberdade e ser mais importante a segurança. É super sim, importante, só que isto implica parar, refletir. exato. Este é o meu desafio com a mudança, Sei. eu começo a resistir antes de fazer essa pausa. Portanto, eu já sei, eu sinto-me, sabes, as crianças quando começam a fazer birra, eu sinto, Uhum, Márcia, estás a começar a fazer birra, então é a altura de uhum. parares porque alguma coisa está a precisar de ser mudada. Há um É um bocadinho por desconforto, aí. Sim, há um desconforto. e começas a entrar em esforço. Sim, É normal. Sim, eu acho que o autoconhecimento é muito importante por causa disto, não é? De às vezes tomarmos consciência porque é que as coisas estão a correr de determinada forma, porque é que eu sinto desconforto no meu dia a dia, o que é que isso está a dizer sobre os meus valores, as rotinas que eu escolho para mim. e mesmo a nível O, de necessidades, também foi uma coisa que sim, tu falaste há sim. pouco e nós depois também falámos das minhas necessidades, não é? Eu estar mais atenta porque como uma determinada situação me está a provocar ou está a ir contra algum dos meus valores, não é? Qual é a minha necessidade que não está A a ser ser nutrida, nutrida. digamos assim. Sem dúvida. E faz toda a diferença quando tu consegues nomear a necessidade que está por trás de um determinado comportamento, ou de uma sensação que estás a sentir. E depois fazer este trabalho de identificar a necessidade e perceber que existe à tua disposição diferentes formas de nutrir essa necessidade, de facto ajuda muito aqui na parte também do bem-estar e de alinhar a vida que tens com as tuas necessidades, com aquilo que tu precisas para ti. Sim, muito por aí, como nós falamos também na nossa última sessão Sim. das empreendedoras, do nosso grupo de Uhum. empreendedoras, das necessidades também em função do nosso negócio, né? Porque nós estamos a Sim. empreender e há muita tendência de acharmos que o nosso negócio vai é lá que vamos buscar todas as nossas necessidades, né? E depois nós temos várias áreas da vida que nós também falámos na altura Sim. das nossas sessões, que até me perguntaste, né, quais eram as áreas da vida que eu sentia naquele momento Uhum. que precisavam de ser mais trabalhadas. E Sim. então o tentarmos ver o todo às vezes não é fácil, não é? Às vezes a gente está tão focadas numa área, estamos muito na família, estamos muito no trabalho, Uhum. e acabamos por desligar às vezes as fichas das outras áreas que também são importantes e também podem nutrir-nos de alguma forma. Uhum. Sim, ter a capacidade de perceber que há várias formas e várias fontes na nossa vida, à nossa disposição, que não devemos colocar só o foco nem numa pessoa nem numa área, não é? Exatamente. Isso provoca um desequilíbrio e não é, acaba por não ser sustentável. Estava-te a ouvir a falar e a pensar, o facto de teres feito um acompanhamento comigo mostra que tu tens a capacidade de pedir ajuda. É uma coisa que sempre foi assim, sempre foi melhor, mais fácil para ti dançar acompanhada ou não? Ou sozinha? Não, eu era muito mais sozinha. Pedir ajuda era uma coisa que eu não fazia. Também veio depois do Covid. Depois do Covid eu percebi que se pedisse ajuda, não é? Houve ali muitas mudanças na minha vida a nível pessoal, primeiro e depois a profissional. Uh, e eu percebi nesse ponto que se eu queria fazer mudanças a longo prazo, ou seja, sem ser uma coisa no momento e depois já passou, eu ia precisar de pedir ajuda. E isso foi um dos. Não sei se devo chamar orgulho, se calhar eu tinha. Não sei bem se é orgulho, mas em fazer as Ou coisas sozinha receio? e desenrascar-me sozinha. E de facto, quando eu peço ajuda, eu chego muito mais longe, ou seja, o caminho acaba por ser mais rápido e mais direcionado. Aquilo que eu sinto quando peço ajuda é. Hoje em dia tenho essa facilidade que é identificar, preciso de ajuda nesta área de vida, quero desenvolver isto.
quem é que eu preciso para me ajudar neste momento. E na altura estava aqui um bocado com as áreas de vida e as necessidades trocadas, porque eu não estava a definir limites nas minhas relações e isso tudo. Depois estava a gerar aqui uma série de conflitos e tu ajudaste nisso. Então, ou seja, eu senti mesmo, olha, estou a precisar de ajuda para definir aqui algumas limites na minha vida, algum tipo de não sei, regras não é a palavra certa, eventualmente, mas lembrei-me, olha, vou falar com a Marisa e tentar perceber com que tipo de trabalho é que ela está a fazer. Depois tu Sim. apresentaste-me o programa e fez muito sentido, e então pronto, olha, vou por aqui e agora Sim. vou aplicar isto na minha vida. Sim, tu fizeste o E programa mais longo. Eu tenho um programa sim, mais que chama-se Apoio, mais intensivo, só de um mês. Mas de facto, às vezes esse programa mais longo permite ir mais a fundo nas questões. Eu diria que esse programa é mais para pessoas que já decidiram que querem mudar e estão prontas para fazer a mudança acontecer. Eu acho que o apoio de um mês é mais para aquelas pessoas que ainda têm algum medo da mudança e querem sentir-se mais seguras a acolher mudanças positivas. E é possível. De facto, ter alguém que guia e que mostra, ok, dá nome dá-nos às outra coisas. segurança, dá-me outra segurança e sei que é um lugar seguro, ou seja, eu posso falar contigo naquele momento, sei que me vais ajudar de alguma forma a encontrar, não me vais dar a resposta, mas vais-me ajudar a chegar a ela. São coisas Sim, diferentes, não é? Às vezes as pessoas vão achar que tu vais dar soluções e tu no fundo és dar-nos ferramentas. Acho que é muito por aí. sim, fazer perguntas, Sim, perguntar o que é importante para ti. E também falamos de crenças, não é? Falamos sim. de como às vezes as crenças nos estão a boicotar, como elas são limitadoras e às vezes bloqueiam um próximo nível exatamente porque nem sequer temos consciência delas. Exato, e o facto de ter esse acompanhamento, nós conseguimos ganhar a consciência dessas crenças, não é? Sozinha, se calhar, não ia fazer as perguntas certas a mim mesma, não é? Ia ser muito mais desafiante encontrar as perguntas certas, porque as crenças também estão dentro de mim, então o facto das perguntas virem de fora ajudam a guiar para eu perceber quais são estas crenças que me estão a limitar e a desbloquear, no fundo. E em termos práticos, qual é que tu sentes que foi assim a maior mudança depois de passares por este processo? A maior mudança, eu sinto que foi mesmo esta parte dos limites, do dizer não, ok? Para poder dizer sim a mim, e depois este compromisso que nós tínhamos semanalmente de eu cumprir, porque uma coisa é no final de cada sessão tu enviavas-me uma espécie de relatório, não é? Daquilo que nós fomos falando. E eu tinha aquilo como guia do género, ok, eu agora estou comprometida com a Marisa em resolver esta situação até à próxima semana, ou seja, já sabia, imagina que tinha uma situação e que ia ter que falar com uma pessoa, vamos dar um exemplo se calhar prático, ia ter que falar com Sim. uma pessoa para resolver essa situação. E se calhar eu sozinha ia ficar aqui em modo, o que é que eu vou dizer? Se calhar vou estar calada, vou aguentar, que isto era muito a minha personalidade. Ias E às empurrando. vezes ia empurrando e ficava caladinha, não vou falar sobre isto, se eu não tocar no assunto, ninguém se vai. Mas as coisas às vezes têm que ser resolvidas. E este era Sim. um dos meus desafios. E então, como tinha aquele compromisso de depois na semana a seguir ou na nossa próxima sessão de contar como é que correu, digamos assim, havia aquela coisa de ok, vou resolver isto, né? Tenho este compromisso para depois falar com a Marisa, né? Porque ela está à espera que eu também resolva isso, né? E Sim. inconscientemente acabava por provocar em mim aquele sentido de É uma, compromisso, quase de Márcia, adianta a tua vida, vai andando, anda, é para uma de pressão adiar. saudável. É uma Sim, é uma pressão pressão saudável. saudável, sim, sim. Não me obrigavas, atenção, Não, nunca. não, não me obrigavas, mas eu sentia aquela, ok, né, se eu quero evoluir, eu também tenho que fazer a minha parte. E também sentir mais segurança por teres Sim, alguém que te está a orientar, que está a dizer, sim. ok, é por Se aqui que tu calhar queres havia ir. crenças que me faziam achar que determinadas situações, não é, que havia uma vítima e um vilão, não é? E se Pois. calhar havia a falta de comunicação. E então tu ajudavas-me a ver as coisas, ou seja, ao fazer as perguntas, ajudavas-me também a ver outras perspectivas no fundo e a ser proativa na resolução, neste caso, de coisas que eu tinha para resolver e, e ao mesmo tempo também
não ver outras pessoas do lado de lá como o vilão, não é? Como se me quisessem fazer Sim, mal, ou como se não é, quem sim. é o culpado da situação. Às vezes é só falta de comunicação entre as pessoas e isso gera outro tipo de conflitos. E E, então deu-me clareza nessa parte. sim. E ativa a noção de que tu estás em controle de algumas coisas, não é? E falar com as pessoas Sim, é tomares a rédea da situação. sim. Exato, porque não falar ou não escolher, não é? Também é uma escolha. E depois tem que lidar Uhum. é com as consequências. Então, Sim, se. eu costumo dizer que é escolher o desconforto. Exato. É escolher ou escolho o desconforto de continuar nesta situação, que é desconfortável, ou escolho o desconforto de enfrentar a situação. E é a mesma desconfortável, mas é só escolher o desconforto. Exato. O conforto que é melhor, que tem melhores soluções, que tem um melhor resultado. Sim. Boa. E depois do processo, dele estar concluído, sentes que começaste a fazer aqui movimentos na tua vida profissional, que ajudaram, a estar onde estás hoje? Sim, sinto que fiquei, ou seja, mais proativa nesta parte de estar atenta às minhas necessidades e de perceber melhor aquilo que é ou não para mim, em vez de Uhum, aceitar tudo o que aparece, mesmo uhum, pessoas, alunos. Às vezes há pessoas que se calhar não faz tanto sentido estarem comigo a nível de relação, de uhum. empatia, de nós quando estamos numa fase inicial temos muito aquela coisa de aceitar toda a gente, mas depois ou Sim, todos os trabalhos e vai haver coisas que nos vão desgastar mais, né? Que nos vão provocar maior cansaço e depois nós agora tenho a capacidade de questionar, né? Porque é que esta pessoa ou esta aula me provoca tanto desgaste e depois começo a sim. perceber, ok, se calhar estou aqui a camuflar as minhas necessidades e os meus valores para conseguir lidar com aquela pessoa naquele momento, não é? Uhum, E se calhar não faz tanto sentido. E sinto que desde aí tenho atraído muito mais trabalhos, alunos, pessoas que estão na mesma frequência que eu, vou-lhes chamar assim. sim, sim. Ou seja, são mais pessoas que estão enquadradas com aquilo que são os meus valores. E isso faz com que o meu trabalho Uhum, seja mais fluido, mais fácil e menos desgastante, mesmo que seja exatamente as mesmas horas e a mesma função, digamos assim, mas uhum, é diferente. Tenho atraído uhum. outro tipo de pessoas para a minha vida. Lá Sim. está. É uma consequência de colocar limites Sim. saudáveis. Boa. Olha, e conta-nos o que é que vem aí, o que é que tem acontecido na tua vida profissional? Há alguma coisa que ainda te falta fazer, que gostasses de partilhar? Conta-nos. Portanto, eu tenho sempre coisas. O meu problema é ter imensas ideias e depois tenho que selecioná-las. Vou lá à listinha e ver, ok, nesta fase da vida, o que é que faz sentido fazer agora? Mas ir Exato. com calma, para não me entusiasmar, senão vou lançar-la. Uhum. O que é Mas que agora estás a tenho estado, fazer? Conta-nos. estou mais focada aqui nas aulas de Pilates clínica e Pilates na menopausa e também Uhum. aqui no meu mini curso de como criar uma postura saudável. Tenho tido aqui muita malta que lá está, trabalha muitas horas sentada, estão mais tempo Uhum. sedentários, e então criar aqui pequenas rotinas de movimento, quase como eu chamo-lhe higiene corporal, não é? Da mesma forma que nós lavamos os dentes, esquecemos que as articulações também precisam de se mexer e de se movimentar, Mesmo. porque senão também vão criar rigidez e algum tipo de dor Uhum. ou desconforto. Uhum. Então, começar aqui digamos, educar as pessoas no sentido de criar esta higiene de Uhum. movimento para olear, digamos assim, as peças e conseguirem ter também uma melhor qualidade de vida a médio e longo Uhum. prazo, lá está, Sim. muito por aqui. Porquê a menopausa? Porquê é que pegaste E a nesse tema? menopausa? Então, porque sinto que é um tema ainda muito tabu, ainda é pouco explorado na nossa sociedade e há muito, e tenho no presencial também, sempre tive muitas mulheres nesta fase de vida Uhum. e acaba por existir pouca informação. Há muito aquela coisa de a mulher vai, portanto, estuda, tem filhos, não é? Os filhos crescem, vão para a Uhum. universidade, carreira profissional e pronto, 50 anos está feito. Sabes, há muito Sim. esta coisa do e agora, não é? E sinto que é uma fase em que a mulher, muitas delas ou entram numa fase que vão para dentro e acabam por criar ali mais depressão, porque Uhum. normalmente bate ali no timing dos filhos, isto algumas gerações, atenção, Sim. dos filhos irem para a universidade ou saírem de casa e acabam por ficar ou mais sozinhas
ou não ter tanta atenção, e depois já há tabus, ou seja, há vergonha de contar determinadas sensações físicas do corpo, Uhum. e aquilo tudo gera ali um ir para dentro, ou então são mulheres, lá está, que estão numa personalidade diferente e já estão mais à vontade com, mas na nossa população portuguesa, principalmente, não há tanta abertura para falar sobre estas sensações. Uhum. E então vi, pronto, como falo com muitas mulheres nessa fase, percebi que seria algo interessante de explorar, mesmo no sentido de poder ajudar este tipo de população a criar um corpo mais forte, mais flexível, libertar rigidez, porque há muitas coisas que há muitos sintomas que podem ser atenuados, não é? Como as insónias, aquela parte do estado do humor, né? Aquelas alterações hormonais que a própria mulher nem sabe muito bem como lidar, e o exercício físico pode ser uma ferramenta, não é? Que pode ajudá-las a viver com uma melhor qualidade de vida essa fase, porque como todas as fases, não é? É uma fase, vai passar e pode ser vivida de forma mais natural e descontraída, não precisa de ser tão tabu, tão Sim. silêncio, tão tenso. Sim, quanto mais pessoas falarem sobre isso, mais natural se torna. É como Sim, tudo, não é? Há também está muito associada à menopausa, a perda da massa muscular, não é? sim, sim. Há muitas mulheres E que acabam por não se aperceber, mas começam a entrar em osteopénia, né? Que é aqueles primeiros graus antes de ir para a osteoporose, né? A densidade mineral óssea tem níveis, né? Tem a osteopénia e depois é que passa para um estado de osteoporose. E muitas mulheres acabam por não ter noção que estão a entrar ou que já estão num estado de osteoporose. Só têm essa noção quando ou fazem uma fratura, numa queda, uma coisa simples, espirram e fraturam uma costela. E isso começa a acontecer a partir dos 50, 60 anos, dependendo do historial lá atrás, porque nós começamos, tens noção, a perder densidade, nós mulheres, densidade óssea por volta dos 30, 40 anos. Portanto, já quando lá a malta estou. pensa aos 60, quando a malta pensa aos 60 ou 70 anos, que pronto, que é ali que se dá a osteoporose, não, a prevenção é Mais feita lá antes. atrás, e a Sim. massa muscular no fundo é aquilo que nos vai ajudar de alguma forma a criar estrutura e também a proteger toda a estrutura óssea. Então quanto mais Sim. cedo nós começarmos a prevenir, não é? Fazer esse trabalho de força, melhor será a nossa qualidade de vida a longo prazo, não é? Sim. Então, Eu acho que durante muitos anos o exercício físico foi muito associado à estética. E eu sim, própria acho que iniciei o ginásio por uma questão de estética. No meu caso, porque queria ganhar massa muscular, porque era muito magrinha. Aliás, continua a ser. Mas comecei a perceber, pelo aquilo que eu estudava, que a partir dos 30 anos era natural que a massa muscular começasse a diminuir. Então eu vou muito ao ginásio nessa ótica da saúde, de ganhar massa muscular para ter uma melhor velhice. Ou seja, já estou a sim. preparar-me para o futuro. É mesmo a pensarmos numa questão de longevidade. As novas gerações, sim, vão muito ao ginásio por não cultura, Portugal não tem, mas vão buscar cultura brasileira, aquela parte da estética, muito por Sim, aí. talvez. Mas as gerações futuras, né? Assim, digamos, os 30 meus mais. 30 mais, 40 mais, 50 mais, eu tenho malta até aos 80, Maravilhoso. portanto, são, sim, por acaso, e, e já são, ou seja, já não é uma questão de luxo, uma questão de estética, é uma questão de necessidade. Ou seja, já chega ali uma faixa etária em que o facto de não treinar uma semana, 2 semanas, já pode começar a trazer outro tipo de desconforto. Dores. E a massa muscular é uma coisa que se perde muito rápida. Estou sempre a insistir, Sei, eu principalmente ali sei. a malta mais sénior, tem aquela mania de comer a sopinha só ao jantar. Estou sempre a Ai, chateá-los para a sim. proteína. Tipo, não, Sei. tem que vos posso dar treino de força, mesmo no Pilates, não é? Treinar, acabam por treino de força, lá está. Uma coisa Claro. sou eu treinar força hoje em dia, outra coisa sou eu treinar força daqui a 50 ou 40 anos, não é? As coisas vão ter que ser adaptadas e ajustadas. E estou sempre a chateá-los com a proteína para terem Yeah. atenção, porque perde-se massa muscular muito rápido. As pessoas
acham que se não pode, às vezes as mulheres têm aquele tabu de se treinarem muita força vão parecer homens, né? Vão ficar Pois, muito musculadas e na verdade até que isso não. aconteça vão ter, tinham que comer muita verdinha para chegarem. Sim, e às vezes injetar umas coisas. Sim, e às vezes sim, assim uns piquezinhos de crescimento, umas coisinhas dessas. Mas Eu pronto, acho que é sim. mais por Também há muitos tabus. prevenção. Sim, sim, sim. O corpo vai ficar muito masculino, Pois. que, e na realidade as coisas não Uhum. são assim tão rápidas, não é? Por treinar força 2 ou 3 vezes por semana, ou 3 ou 4, que vai Tenho aqui tenho aqui um ficar feeling assim. que isso deve ter sido um homem a transmitir esse mito do género. Ah, de Se elas não certeza. forem ao ginásio, nós ficamos mais fortes. Exato. Então Depois já vamos lá mete dizer aquela que elas vão coisa. ficar feias. Que horror. Exato, mas não funciona Não, assim. não funciona. Sim, eu experienciei isso na pele de ficar um mês. Foi depois de fazer uma operação. Foram 2 hérnias inguinais que eu operei e fiquei um mês. Praticamente passava o meu dia sentada. Bem, foi uma coisa absurda de peso que eu perdi, Sim. não é? Yeah. Não, completamente. E falta de força, não é? Portanto, depois tive que voltar novamente ao ginásio com uma série de adaptações. Mas é tão bom quando nós sentimos que o nosso corpo tem força. Nem que seja, nem é tanto, eu não faço esta comparação de, ok, estou a conseguir mais força no ginásio. Não, é mesmo de sentir força para o dia a dia, para as Sim. exigências da vida. Quando tens aquela autonomia, não é? No fundo, aquilo que eu partilho muito tem a ver com o facto de eu quero ser autónoma durante o maior O tempo possível, máximo. não é? O máximo que eu conseguir, eu quero ser autónoma nas minhas, né? Quero ir às compras sozinho, quero conseguir fazer estas coisas, carregar os sacos das compras, eu quero conseguir arrumar as minhas coisas em casa, quero conseguir fazer a minha caminhada que eu gosto, subir escadas, Uhum. não sei, tantas tarefas que às vezes tão simples como ir tomar banho sozinha, não é? Parece uma coisa que para nós é tão natural, mas chega a algumas fases da vida em que começamos a criar dependências, a ficar Yeah. dependentes de me levantar do sofá para ir comer, para ir à casa de banho e precisar de ajuda. Eu, Uhum. pronto, aquilo que eu defendo é, por favor, tentem ser o mais autónomos possíveis, né? Pela vossa qualidade de vida, mesmo a nível de saúde mental, não é? Há muitas Uhum. pessoas que eu já acompanho, e os meus séniores, eu chamo-lhes assim, eles ensinam muito, né? Que Uhum. é quando eles ainda estão bem a nível mental, mas o corpo já não acompanha, é Uhum. um outro desafio, não é? Porque Pois é. aquela pessoa tem muita vontade de fazer coisas, né? Que tem uma senhora que é muito engraçada, que ela gostava, adorava ir ao baile, dançar. Então, a nível mental, ela tem saudades, ela fala Claro. todas as aulas, ela fala do baile, mas depois, a nível físico, ela sabe que o corpo dela já não acompanha, ela já não se sente segura, já sente que vai Uhum. cair, porque o equilíbrio também são coisas que nós vamos perdendo Sim. rapidamente se não trabalharmos. Ah, e lá está. Depois, esta frustração, gerir esta frustração que Uhum. as peças têm que estar todas interligadas, não é? E então vamos tentar trabalhar para que isso aconteça durante muitos e longos anos. Sim, o mais tempo possível. Sim. É um trabalho diário, é um compromisso diário com a nossa saúde e Sim. ainda bem que há pessoas como tu que proporcionam isso, profissionais como tu. Ahm, Olha, queria deixar-te uma última pergunta, que é, claro que se quiseres partilhar mais alguma coisa estás à vontade, mas gostava de te perguntar, que mensagem é que tu darias a alguém que está numa fase aqui a resistir à mudança, mas que lá no fundo sente que tem que haver uma mudança na sua vida? O que é que tu dirias a alguém que ainda está a resistir e que ainda não deu o passo para pedir ajuda e para passar por um processo de mudança? Então, mudança para mim, movimento é mudança, não é? Isto está tudo interligado e é muito entrar em ação, é muito começar. Porque muitas vezes já há aquele receio de começar, ou não sabemos o como, nem onde, nem como começar. E hoje em dia há tantas ofertas, há tanta informação, digamos assim, Sim. que fica difícil as pessoas selecionarem o por onde começarem. Mas às vezes acho que basta até as pessoas próximas o facto de conversarem um bocadinho com as pessoas do género. Pá, gostava de fazer isto, mas às vezes o partilhar com alguém próximo que Uhum, sintam uhum. confiança Sim. pode trazer-lhes ajuda, pode trazer-lhes.
Uma nova perspectiva. Uma nova perspectiva, não é? Da mesma forma que eu me inscrevi numa formação, não é? E te conheci, não é? Percebi, olha, estou a precisar de ajuda neste tema da minha vida, estas pessoas estão próximas a mim neste momento, não é? Quem é que me pode ajudar? Porque são pessoas que eu depois já tenho confiança, eu já conheço, não é? E às vezes, quando nós não conhecemos, fica mais desafiante, mas quando estamos ali no nosso nicho, não é? Aquelas pessoas que acabam por estar próximas a nós numa determinada fase, o facto de nós falarmos com elas que estamos a passar uma determinada situação ou queremos resolver determinado assunto, às vezes as outras pessoas podem dizer assim, porquê que não experimentas? Isto acontece N vezes, por isso é que eu estou a dizer que às vezes estou a pensar num assunto e como é que faço e como é que não faço, e aparece alguém com quem eu estou a partilhar aquele meu momento e de repente, então porquê que não falas com não sei quem? E porquê que não experimentas? E de repente as coisas começam a fluir, começam a fazer sentido. Portanto, às vezes, nem que seja assim com a pessoa próxima, que está assim num momento próxima a nós, e quando eu digo próxima não significa casa, às vezes próxima pode ser, porque né, nós temos várias fases de vida, né? Às vezes estamos mais focados, lá está, no trabalho, diferentes áreas, e neste momento eu estava focada, por exemplo, na fase de começar a empreender, não é? E então, ok, estas agora são as pessoas que acabam por estar mais próximas, a passar pelos mesmos desafios que eu. Sim. E então vou procurar ajuda de pessoas que também estão a passar pelos mesmos desafios que eu neste momento. Não sei se isto fez sentido. Porque às vezes falarmos com alguém que nunca passou por aquele desafio, aí pode ser um bocadinho tricky, né? A pessoa vai-me dar uma perspectiva de que pouco realista, ou pelo menos pouco realista para a minha situação. Portanto, se calhar não me expressei bem nesta parte da pessoa próxima. Não é pessoa próxima tipo casa só, mas pessoa próxima no sentido de que esteja a viver a mesma experiência. É o chamado, porque às vezes chamados pares. Pares, pronto. Sim, pode ser. Sim, e então as comunidades ajudam muito nisso, por exemplo. Eu sinto isso, como nem empreender acaba por ser uma coisa muito solitária neste caso, então o que é que eu fui procurar? Mulheres que estão a fazer as mesmas coisas que eu, então elas passam pelos mesmos desafios e a gente acaba por partilhar, e é uma coisa que eu fui fazendo mais ao longo da minha vida, conforme as áreas que eu vou sentindo a necessidade de aprofundar, de trabalhar, procuro pessoas que estejam a passar por situações similares à minha e que estejam mais à frente. Normalmente, para mim, é importante que elas às vezes já estejam mais à frente, que assim acabo por aprender e receber muita ajuda. Tal realidade partilhada, que é super importante. E lá está, neste caso, rodeaste de pessoas que estejam a passar pelos mesmos desafios ou que já tenham passado pelos desafios, não é? Para teres esse tipo de apoio. Sim, é um bom contributo, sem dúvida. Obrigada pela tua partilha. Não sei se há mais alguma coisa que tu gostasses de falar. Acho que não. Acho que já falei bastante, mas obrigada. Sim, foi uma ótima conversa, Márcia. Sim. Lá está, neste formato assim gravado, parece mais impessoal, não é? Sim. Mas sem dúvida que para mim era muito importante ter aqui o teu contributo. Acho que tens uma visão muito saudável sobre a vida. E que lá está, e que equilibras muito bem aqui estas duas áreas, a área mental com a área física, porque uma sem a outra não existe. E portanto, obrigada pelo teu contributo, por também falares aqui um bocadinho da tua experiência de quem passou pelo meu apoio enquanto mentora e coach de mudança. Olha, e só te posso desejar o melhor. Nós vemos para a semana, não é? Sim, para a semana temos mais uma sessão. Sim, é verdade, na nossa comunidade de mulheres empreendedoras. Por isso, olha, muito obrigada por confiares, por permitires e partilhar um bocadinho da tua história, que agora vai para o mundo. Sem pressão, mas sem pressão. Sem pressão. Temos um canal de YouTube, portanto, não sei o que é que estás a preocupar. Está a iniciar o canal de YouTube. Estás mais do que eu, quase. Boa, obrigada. Até à próxima. Até à próxima. Beijinho. Chegamos ao fim deste episódio. A dança de hoje fica por aqui. Eu volto em breve. Até lá, não te esqueças de seguir este podcast, subscrever o canal do YouTube e dar o teu feedback. Obrigada por me ter escutado.